Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. É isso aí, meus irmãos, estamos de volta, graças a Deus. Te mando um abraço aí, meus amados irmãos que estão sintonizados conosco. Nossa irmã e pastora Isabel de Fátima. Que Deus em Cristo te abençoe, meus amados. Vamos continuar naquela nossa forma dinâmica de estar apresentando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Eu quero te convidar a estar, você que tem a sua revistinha na tua casa aí, está abrindo aí a tua lição, na lição de número 5. E vamos comentar essa lição aí que só é para ser lecionada no dia 4 de fevereiro de 2024. Nós queremos dar uma atenção maior para ela, mas também eu te convido, compartilha a nossa live aí, tá bom? Nos ajude aí através do YouTube também, nos ajude através também do site da rádio, do aplicativo, de qualquer maneira a qual você está sendo alcançado por essa transmissão. E não esqueça, final dessa programação, iremos orar pela tua vida e pela tua família, tá bom? Vamos lá? Vamos estar partindo? Vai soltar o momento da palavra. Isso, sem o fundo musical fica difícil. Meus irmãos, essa lição de número 5 é uma lição muito legal, né, que fala um pouco sobre a missão da Igreja de Cristo. Nós nos enxergamos como um papel de igreja. E muitas vezes, na realidade, muitos de nós nem nos enxergamos como papel de igreja, porque nós não sabemos muitas vezes qual seria esse papel que nós teríamos que assumir em meio a uma sociedade. Na realidade, é muito ruim quando a pessoa está perdida dentro de casa. É aquela velha história daquela dracma perdida dentro da casa, a qual a mulher vem estar limpando, varrendo, procurando até encontrar. Depois que encontra, chama as amigas e busca se alegrar por ter encontrado aquela dracma perdida. É interessante, meus irmãos, que muitos de nós desperdiçamos nossos talentos perdidos dentro da casa. No lado ministerial, isso não é nem um pouco diferente, meus amados. No lado ministerial, isso não é nem um pouco diferente do que acontece naquela parábola. Porque não importa apenas estar dentro da casa. Nós temos que estar trabalhando em prol da casa. Não depende apenas de estar na causa. Nós temos que estar trabalhando em prol da causa. E isso é interessante quando nós olhamos para a missão da Igreja de Cristo. Nós iremos tentar procurar nos encaixar em meio a este papel tão especial, solene e fundamental que Cristo proporcionou para a sua igreja. Vamos já partir de primeira mão a respeito deste assunto aí. Nosso presbítero tenta nos trabalhar aí através do primeiro textuário aí. Amém. Então a gente vai dar continuidade aqui na lição 5, né, irmãos? A lição 5 fala a missão da Igreja de Cristo. Tem esse título. O texto áureo diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. A nossa verdade prática fala assim: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Então, a Bíblia, essa revistinha está nos mostrando, né, que nós temos que cumprir a nossa função. Assim como o sal cumpre a sua função de salgar, assim como a luz cumpre a sua função de ser luz, nós, como sal da terra e luz do mundo, temos que cumprir a nossa função para sermos considerados como igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Isso é interessante, né? Se nós olharmos por essa perspectiva, qual seria a importância de um sal viver para sempre dentro de um saleiro? Se a função dele é salgar, não tem como ele concretizar essa função dentro da sua embalagem, dentro de um saleiro. Nós temos que entender que para ele vir dar gosto, ele tem que ter contato com aquilo que ele vai estar dando gosto. Infelizmente, nós temos, só para dar um primeiro ponto nessa verdade prática, isso aqui é muito interessante. A gente vai trabalhar muito isso ainda no decorrer dessa lição,
Mas é interessante nós entendermos isso. Qual será a nossa importância se nós não sairmos de dentro da embalagem para estar simplesmente levando gosto, levando a verdade, levando a palavra de Cristo, levando simplesmente o evangelho de boas novas para a alma sedenta e o coração que está precisando deste alimento. Amém? Amém? Então, a gente vai ler a leitura bíblica em classe? Sim, mas bem rápido, nem que seja só uns 2 pontos, 2 versículos aí, importante. Tá. A leitura bíblica em classe, irmãos, está baseada aqui em Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 20, e em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Eu vou ler rapidinho, para a gente ganhar tempo, tá bom? Fala assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Em Atos capítulo 2, versículo 42 fala: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Essa leitura bíblica em classe é um ótimo texto base para falar a respeito da missão da igreja, porque Marcos capítulo 16 fala ali da grande comissão, de quando Jesus apareceu aos seus discípulos, que se tornaram apóstolos, e que falou para eles a respeito da comissão da igreja, da grande evangelização da igreja. Falou para eles a respeito do poder que iriam seguir com eles, para eles fazerem grandes sinais e maravilhas. Ler que todas essas coisas que Jesus falou para eles aqui tem que nos encorajar para poder cumprir essa missão, porque aqui a partir do versículo 17 ele fala que os sinais seguirão os que crerem: expulsarão demônio, falarão nova língua, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e por aí vai, irmãos. Então isso aqui é algo que, se nós crermos, nós temos que ser encorajados por isso, que Jesus realmente falou, e na prática funcionou para Paulo, funcionou para os apóstolos, funcionou para a igreja primitiva, funciona até hoje. Só que nós temos que crer e saber, né? Interpretar a Bíblia como ela é e saber. E em Atos capítulo 2 falam que eles perseveraram. E Atos capítulo 2, versículo 42, é onde eles compreendem o resultado de um evangelho que é pregado na sua essência. Porque eles falam a respeito disso aqui, e estão juntos, estão unânimes. Eles não estão tendo algo para si só. Para eles tudo pode ser compartilhado. Eles não tinham problema em vender as suas propriedades, suas fazendas, para poder compartilhar com quem estava necessitando, porque isso está cheio do Espírito Santo de Deus. E naquele momento era algo que eles viam como necessidade para a igreja fazer isso. Então, queridos, nós temos nós temos esses 2 textos aqui como base para poder discorrer dessa lição, e eu creio que será bênção. É algo que é maravilhoso para a gente compreender e trazer para a nossa vida, para fazer, acreditar no que Jesus falou e cumprir a missão da igreja, como fala aqui em Atos 2. Isso aqui é só um pouquinho do que realmente Deus fez ali através do Espírito Santo e os apóstolos ali naquele lugar.
Isso é muito maravilhoso, né, meus amados irmãos? Essa lição que demonstra um pouco sobre a missão da igreja, ela é uma lição sensacional. Eu já quero aproveitar a oportunidade e te fazer um convite. Você que não está cursando teologia ou nunca cursou teologia, nós estamos agora com uma turma que está com esta matéria aqui, ó, a matéria de eclesiologia, a doutrina da igreja. Nós comentamos bastante sobre exatamente a missão da igreja. Nós estamos com a turma ali no Lagomar, tá bom? No Lagomar, com esta lição. E tem encaixado exatamente com a presente lição deste primeiro trimestre de 2024, que fala muito sobre o corpo da igreja. Então eu te convido para você vir fazer parte também dessa turma ali no Lagomar, tá? Toda segunda-feira a partir das 19h30. Vá lá crescer na graça e no conhecimento, meus irmãos. Já temos formado mais de 15 mil alunos através dessas apostilas. Aqui é só uma, tá? São 40 dessas até o bacharel e tem mais 12 para fazer o mestrado. Só que a do mestrado é um pouco maior, tá, meus irmãos? E eu queria ler rapidamente só um ponto sobre igreja sem paixão pelas almas. Só para pegarmos ali aquele ponto ali importante ali desta introdução, dessa nossa lição aí. Olha só que coisa interessante. A igreja sem paixão pelas almas. O maior mal da falta de discipulado é que, em razão da ausência de novos convertidos, a vida dinâmica da igreja no poder do Espírito Santo vai perdendo o sentido. Esgota-se o interesse pela salvação das almas e o avivamento morre. Não havendo novos convertidos, não haverá, consequentemente, batismo, manifestação dos dons, novas experiências e muito menos crescimento na fé. Isso é verdade, meus irmãos. Nós temos que entender um principal perigo de tudo isso. Não é nem no crente em Cristo novo convertido. Nós temos que entender que, na realidade, este ponto aqui do nosso textuário é simples. A igreja primitiva, ela perseverava nas doutrinas dos apóstolos. E muitos de nós, ou dos novos crentes de hoje, estão sendo basicamente crentes anêmicos, sem ferro no sangue, porque infelizmente tem pegado uma liderança que se usa como de ações semelhantes, uma liderança fria, uma liderança morna, uma liderança que não tem o seu coração incendiado para estar salgando o mundo com a pregação do evangelho. Infelizmente, nós temos que entender que quando nós falamos sobre a missão da igreja, nós temos que encaixar primeiramente, é claro, aqueles que estão de frente, e depois os liderados vão estar acompanhando aquele que está de frente. Eu acho lindo quando a palavra de Deus nos separa em Atos capítulo de número 2, versículo 42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É interessante que ele segue exatamente naquilo que eles estavam vendo. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque infelizmente nós vivemos um tempo a qual os líderes, eles reclamam muito da igreja, de fulano de tal, de ciclano, de assim, assado, e não tem, na maioria das vezes, dado um exemplo para isso. Não tem testificado em Cristo através da sua manifestação, da sua fé, do seu poder, da sua tão grande importância de estar saindo das quatro paredes e pregando o evangelho de Cristo ali fora. E só rapidamente, um próximo ponto aqui interessante, ó, os obreiros inconsequentes. Olha só, a desnutrição na infância, ela se reflete por toda a vida, mesmo que nas juventudes sejam tomadas medidas para suprir as deficiências. Crentes antigos e mal formados tiveram origem na falta de discipulado. Por isso eles continuam agindo como crianças na fé, sempre dependendo de leite. Daí a obreiros neófitos, inconsequentes e desleixados. É apenas um passo para a queda. Isso é muito interessante. Por quê, meus amados? Nós temos que entender que este ponto aqui da igreja está andando com a sua vida saudável. Ela começa exatamente naqueles que estão pregando a fé. Aqueles que estão pregando a fé, aqueles que estão pregando o amor, a justiça, o amparo. Isso é muito interessante, tá, meus irmãos? Que venhamos estar
procurando em Cristo força, não apenas para fazer, mas para ser exemplo dos fiéis, para ser exemplo daqueles que nos seguem. Nós, como os professores também da Escola Bíblica Dominical, nós temos que entender que nós também temos que nos enquadrar fora desse saleiro, para estar com certeza levando esta palavra que vem para salgar, transformar, restaurar, avivar o mundo aí fora. Que se nós não vivermos a missão de Cristo, nós iremos, infelizmente, estar vivendo uma vida mesmo cristã, mas vazia dos princípios bíblicos. Quer comentar? Pode comentar. A missão da igreja, queridos, ela precisa estar muito bem estabelecida e clara na mente de todos nós, para que nós possamos estar passando isso em nossos atos e atitudes para os novos convertidos. Porque a missão da igreja é algo muito importante. Quando a gente perde o foco dela, a gente foca em outras coisas. E quando a gente foca em outras coisas dentro da igreja, que não é a missão da igreja, automaticamente quem está chegando vai acostumar com aquilo ali. E isso é muito perigoso, porque quando a gente quiser focar realmente na missão da igreja, já vai ser mais difícil. Porque a forma que nós vamos apresentar o evangelho para os novos convertidos, a forma que nós vamos apresentar o evangelho para as pessoas, é a forma que eles crerão. Não adianta eu chegar para as pessoas agora e evangelizar elas e falar: olha, vem para Cristo que vai ficar tudo bem, vem para Cristo que você vai se dar bem, que vai ser bênção, vem para Cristo que você não vai sofrer. Ela vai basear o cristianismo, o evangelho nisso aí. No momento que a luta vier, no momento que a luta apertar, ela vai dizer: ué, não ia ficar bem? Não estava tudo bem? Eu não quero. Então a missão da igreja, ela anda lado a lado com sofrimento. Não é fácil, irmãos, evangelizar. Não é fácil abrir mão de muitas vezes das nossas programações pessoais para poder atender as programações da igreja, porque é exatamente isso. É exatamente isso. A gente tem que aprender a abrir mão das nossas próprias coisas. Então nossos líderes, nossos irmãos que estão na igreja, tem que ter tudo muito bem definido. Tem que saber que a missão da igreja é pregar o evangelho, amar. E a gente tem que entender isso aí em sua essência. Porque se a gente ficar perdendo tempo com tantas outras coisas e esquecer de pregar o evangelho de Cristo, é como o pastor leu ali na apostila de eclesiologia, a gente vai acabar morrendo, né? A gente vai acabar enganado com um monte de outras coisas. Então, queridos, o evangelho ele precisa estar muito bem claro, muito bem estabelecido do que realmente ele é na mente do cristão. E eu falo isso principalmente de pessoas que não são novos convertidos, porque a gente é muito espelho para quem está lá fora, para quem está chegando, para os nossos filhos, para as crianças da igreja. Então a gente tem que apresentar o evangelho como ele é. Existem tantas formas de evangelizar, de apresentar Jesus, de apresentar o reino de Deus, mas a forma mais efetiva mesmo e a melhor forma é o evangelismo mesmo, face a face, conversando, falando, né? Porque a gente tem que ter isso em mente. A gente ouve muita pregação, a gente tem que pregar com as atitudes também, a gente tem que pregar às vezes sem falar nada. Sim, realmente, se necessário a gente prega sem falar nada, né? A exemplo de Eliseu, quando estava passando, a mulher disse: vejo que é um homem de Deus, amém. Mas isso não significa que a gente não tem que falar, irmãos. Então nós temos que saber que evangelho, anunciar o reino de Deus, é falar mesmo, é abrir sua boca, proclamar. A gente vamos ler aqui a introdução. Pode ser, pastor? Pode. Vamos ler a introdução aqui rapidinho, que a gente já vai dar seguimento aí. Introdução. Nesta lição vamos estudar a missão da igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. É basicamente o que nós estamos falando aqui, já introduzimos, né? A igreja ela tem um papel muito importante no mundo. O papel principal, na verdade, do mundo é o papel da igreja. Porque tudo que vem, que não é
a respeito do reino de Deus, chega a ser futilidade para nossa alma. Porque todos nós existimos com um propósito. A gente está falando aqui a missão da igreja. A igreja tem uma missão, a igreja tem um propósito, tem uma vocação, tem um porquê. Tudo na nossa vida tem um porquê. Todos nós nascemos porque existe um porquê. Será que eu nasci para ser crente e passar o resto da minha vida no banco daquela igreja ouvindo pregações e louvores e nada acontecer? Irmãos, claro que não. Nós nascemos com propósitos de falar, de evangelizar. Vamos dar prosseguimento, a gente vai ler aqui. E a lição, em um determinado momento, ela vai falar que essa obra de evangelizar, de falar, não é para ser concentrada em uma pessoa. É para todo mundo. Então que nós possamos estar tendo isso em mente. Precisamos pregar, precisamos abrir a nossa boca, precisamos falar. Essa é a missão da igreja como um todo. A gente vai falar parte a parte aqui, mas essa é a missão da igreja, né? Como um todo, meus amados irmãos. Amém? Vamos lá, isso é interessante, né? Por quê? Olha só, já introduzimos já. E agora vamos pegar rapidamente um pequeno ponto aqui da proclamação das boas novas, que é o primeiro ponto já, depois que sai da introdução, é o primeiro tópico e o primeiro subtópico da lição. Olha só o que nos diz aí. A igreja foi fundada por Cristo. Olha só que coisa maravilhosa, meus amados ouvintes. De acordo com Mateus 16:18. Como uma instituição para abençoar o mundo. Esta missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Como nosso amado irmão apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Aproveu a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Como o nosso presbítero já falou aqui, nada existe à toa ou debalde. Nada. E a igreja também não é diferente. Qual seria a missão da igreja? Qual seria o propósito da igreja? Será que o Senhor nos chamou para estar apenas sentado terça, quinta e domingo, ou quarta, sexta e domingo, não sei quais os dias de culto, na sua determinada congregação? Mas será que Deus nos chamou só para aquilo? Só para estar ali, levantando a mão, adorando, glorificando? Eu não estou falando que isso não importa, é claro que isso importa. Isso importa e importa muito. Mas, todavia, se nós olharmos para... Isso aqui é muito lindo, meus irmãos. Se nós olharmos para passagens bíblicas, vamos levar sobre esse sentido de adoração. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmos, de número 150, todo aquele que tem fôlego, louvai ao Senhor. O Senhor convida todo aquele que tem fôlego louvar a Ele. E isso é muito lindo. Então, qual seria, de acordo com... Vamos levar para esse sentido do louvor, qual seria também o intuito da pregação do Evangelho? Se Deus quer que todo aquele que tem fôlego o louve e o adore, então nós temos que estar levando ao conhecimento de todos um Deus que merece ser adorado, um Deus que merece ser exaltado, um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Porque é claro, meus irmãos, que se tal povo ou tal nação não tiver o conhecimento deste Deus, e isso aqui é muito lindo, tá, meus irmãos? Qual seria então o papel da igreja de Cristo em toda esta formação? Qual seria a nossa missão como igreja de Cristo, meus amados irmãos? Isso aqui é muito legal. Eu vou lembrar rapidamente aqui de um ponto a qual o nosso amado irmão John Pipe, é um teólogo e escritor, ele fala: as missões não são a meta final da igreja, mas sim a adoração a Deus. Porque as missões só existem porque a adoração de todas as nações ainda não existe. Isso aqui é interessante porque, se olharmos por essa perspectiva de adoração, se todo joelho tem que se dobrar, se toda língua tem que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, de acordo com Filipenses capítulo 2, se olharmos para isso, nós enxergamos o papel da igreja. É muito bom adorar, é muito bom exaltar o nome do Senhor, claro, é claro que é bom. Todavia, a nossa missão também é englobada por essa adoração, porque nós temos que levar um Deus que merece ser adorado para os demais. Nós, igreja de Cristo,
Nós fomos edificados por Cristo para estar abençoando o próximo, para estar servindo como luz do mundo, para estar servindo como sal da terra, para estar tendo uma vocação neste mundo decaído da graça de Deus. E qual seria a nossa importância como sal, se nós nunca saíssemos do saleiro? Qual seria a nossa importância como igreja, se nós não saíssemos de dentro do arraial levando o vitupério? Qual seria, então, a nossa oportunidade de estar falando que servimos a um Deus grande, se o mundo não conhece esse nosso Deus que nós falamos que é tão grande assim? Presbítero. É verdade, irmãos. Então, precisamos proclamar, aleluia, precisamos proclamar o Evangelho das Boas Novas, né? E aqui ainda no primeiro ponto, onde o pastor leu, né, fala a respeito aí dessa grande comissão, onde nós lemos lá na leitura bíblica em classe, e fala do termo que Marcos, né, ele usa para falar a respeito dessa proclamação do Evangelho, né, da pregação do Evangelho, que é o verbo grego kerissó, né, traduzido como pregar e proclamar. E ele fala que esse verbo é o mesmo sentido e é o mesmo usado quando fala que João Batista estava pregando a Jesus no deserto. É o mesmo termo que é usado também para lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, né, que diz que aonde Jesus Cristo começou a pregar. Então, queridos, eu quero mais uma vez bater nessa tecla, porque eu tenho visto muitas pessoas usado para se acovardar de certa forma, de não pregar o Evangelho, de não falar, de querer pregar somente com atitudes, com isso, com aquilo. O Evangelho não se prega só com a vida, né, irmãos, assim, visual. O Evangelho ele é pregado também com palavras. Uma coisa não anula a outra. A gente tem que entender que é importante você agir como um crente, e é necessário e não dá para abrir mão disso, mas agir como um crente e falar também a respeito. Quando Jesus pregou, Jesus não só saiu andando pela cidade, Jesus saiu falando pela cidade. João Batista não estava lá no deserto somente parado ou vivendo, né, comendo mel silvestre, se alimentando de ervas amargas. Não só isso, ele estava proclamando, ele estava falando. Então, há uma necessidade muito grande da gente entender hoje que a gente precisa realmente falar, irmãos, precisa sair, precisa falar a respeito do Evangelho, do Evangelho da cruz. A gente não pode, né, a gente não pode se calar. É tão bom, eu que prego, então, meu Deus do céu, é tão bom a gente falar ali das coisas da Bíblia, de Deus, dentro da igreja, aonde os irmãos estão glorificando, estão aceitando. É maravilhoso, irmãos. Mas a gente tem que ser mais corajoso para sair na rua e falar disso também, porque o Evangelho de Cristo, ele é para aquele que precisa muito mais do que nós. Nós já recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é tão pequeno assim para caber somente em nós que estamos aqui dentro. O Espírito Santo, ele transborda a gente. E quando a gente transborda de Deus, quando a gente transborda do Espírito, o que a gente precisa fazer? Correr atrás de mais vasilhas. E o Espírito Santo é exatamente isso. O Espírito Santo, ele nos enche e vai além, ele nos transborda. E esse transbordar é Deus falando, vai lá e procura mais vaso, procura mais pessoas. São as pessoas que Deus quer salvar através de nós. Então, às vezes a gente pede tanto de Deus, Deus, eu quero pregar mais, Senhor. Eu quero ter mais unção na minha palavra, na minha pregação. Deus, eu quero ter mais unção quando eu cantar no meu louvor, Senhor, para a tua igreja glorificar, para a tua igreja sentir. Mas a verdade, queridos, que essa mesma força aí de oração que você tem que ter é para cantar lá fora, para pregar lá fora. Irmãos, faz uma diferença enorme você ir ali para uma esquina, como botar uma caixa de som e começar a cantar, irmãos. Às vezes parece que não tem ninguém ouvindo, mas tem alguém lá dentro da casa, no quarto, que às vezes pode estar recebendo livramento de morte através do teu louvor. Quantas vidas nós poderíamos já ter salvo com uma atitude simples, mas a gente fica tão preso. Eu quero pregar na igreja, eu quero cantar na igreja, eu quero estar ali dentro da igreja. Realmente é muito bom, mas essa lição é um despertamento. Saia para fora, saia de dentro do saleiro. Dentro do saleiro já tem muito sal, você não precisa salgar mais nada aí é eu que cuido. Deixa que o saleiro eu reabasteço. Sai para fora e vai salgar.
Então nós precisamos sair disso. A gente falou aqui do termo igreja nas últimas lições. Eclésia, né, pastor? Isso. Sai de dentro para fora, sai de dentro dessa igreja para poder proclamar. Meu irmão, mas não tem ninguém saindo. Não tem evangelismo na minha igreja, não tem um líder de evangelismo, não tem um líder de missões. Começa por você, em nome de Jesus, irmãos. Isso tem que acontecer. Uma igreja que não prega, uma igreja que não sai, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não vai crescer nunca. Então nós precisamos saber disso. Uma igreja, e tem igreja, pastor Adelso, que às vezes ela tem até um plano de crescimento muito bom, mas falta algo primordial nela, que é o Espírito de Deus. E não cresce. Às vezes a igreja faz tanta coisa, mas o Espírito de Deus está faltando. Então não dá para também a gente sair sem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus precisa transbordar em nós. Mas o Espírito de Deus ele não vai transbordar enquanto a gente estiver conformado em ir para a igreja, pregar na igreja, cantar na igreja, sentar na igreja. A gente está aqui falando para crentes, irmãos. Não adianta. Então a gente precisa sair para poder pregar, para poder falar desse evangelho que ele transformou a nossa vida e quer transformar mais vidas através de nós. Essa lição, ela é muito importante, né, meus irmãos? Acredito que é basicamente um abridor de águas para os nossos corações. Nosso amado irmão George Pertas, ele vai estar dizendo, ele é um escritor, tá? Ele é um missionário, ele é um teólogo. Ele vai deixar uma frase tão legal, vai escrever uma frase tão legal em alguns anos atrás, que ele vai estar dizendo que o mundo ele está bem mais preparado para estar recebendo o evangelho do que a igreja de anunciar. Então, a gente não percebe, mas o mundo está sedento. Então, o mundo ele está muito mais preparado para receber o evangelho do que, infelizmente, a igreja para anunciar. Jesus Cristo, quando ele está com os seus discípulos, ele vai estar levantando os olhos ao céu e vai estar dizendo: olha, os campos já estão brancos para a colheita. Isso é muito lindo, meus irmãos. Isso é muito forte. Nós olhamos por essa perspectiva. Quando a gente fala sobre missões, eu fico meio que apaixonado, que basicamente quem me conhece sabe que eu amo missões. Já servi como missionário já em campo. E eu sei o que é missões, tá? Eu sei o que é missões. E como fala o nosso amado irmão Alexandre Duff, que também é um escritor antigo, ele vai estar dizendo: uma igreja que ela para de evangelizar, logo mais também ela vai deixar de ser uma igreja evangélica. Logo mais também ela vai parar de ser uma igreja evangélica. Porque uma igreja evangélica, ela tem que evangelizar. Ela tem que demonstrar o evangelho de Cristo ao mundo. E isso é muito importante para que nós venhamos estar crescendo, desenvolvendo na pregação da palavra de Deus. Vamos trazer um pouco mais de dinâmica aí, senão a gente vai ficar muito parado em um ponto. Isso. Vamos aí para o subtópico 2? Amém. Subtópico 2, irmãos. Tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo não. Que é muito assunto, irmãos, é muito assunto. Desse tema aqui, meu Deus do céu. Ponto 2 fala assim: o objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Irmãos, não vou ler tudo para a gente ganhar tempo. Esse ponto aqui, ele fala sobre esse objeto da pregação, né? Que é esse verbo que é usado para falar a respeito da grande comissão. E esse ponto aqui, ele fala a respeito de proclamar o reino de Deus também, né? Só que proclamar o reino de Deus é falar de Jesus, né? Quando a gente proclama o reino de Deus, não é uma coisa qualquer. A gente está falando a respeito de Jesus. Não tem como a gente pregar o evangelho, não tem como a gente falar do evangelho sem falar do sacrifício de Jesus por nós. Então, o evangelho que às vezes pode estar sendo apresentado é um evangelho que não tem muito de Jesus. E esse evangelho que não tem muito de Jesus, ele não salva. Esse evangelho que só tem frases formadas de Jesus para abençoar em alguns momentos específicos, ele não salva. Porque a gente costuma falar, os pregadores chatos geralmente eles costumam falar: evangelho é aquele que te confronta, é aquele que bate de frente contigo, porque se tu tivesse perfeito, tu não precisaria ouvir a pregação do evangelho. Mas como tu não é perfeito, como tu precisa se adequar em determinados parâmetros para Deus, o evangelho te confronta. E esse é o evangelho verdadeiro,
Não adianta a gente estar na igreja, enchendo a igreja de Deus vai te abençoar, essa luta vai passar, isso vai passar, Irmãos, algo egocêntrico, né? Exatamente, a gente precisa te falar. Às vezes tu vai sofrer até o final da tua vida, mas vai sofrer com Jesus e vai acabar o sofrimento. O pior é tu estar cobrindo esse sofrimento agora e no final você sofrer eternamente, irmão. Então, a gente tem muito esse negócio de agora, eu quero estar bem agora, eu quero estar feliz agora. Mas a Bíblia, ela fala sobre a visão de águia, sabe? Nós precisamos ter essa visão. Às vezes tem coisa na nossa frente que a gente acha que é bom, mas se a gente ampliar a nossa visão de águia, a gente vai ver lá na frente que o negócio está muito melhor lá. E se a gente não encher a nossa barriga com porcaria, que agora lá na frente tem comida boa para saciar a nossa fome. Então é exatamente isso, queridos. Precisamos provar do verdadeiro evangelho. Amém, pastor? Amém, meus amados. Isso é muito interessante, né? A importância de nós estarmos pregando esse evangelho. Eu quero ler para os irmãos rapidamente só mais um trecho aqui dessa nossa matéria de eclesiologia aqui. Isso aqui é o nosso básico em teologia, tá bom, meus irmãos? Rapidamente, olha só, sobre avivamento. Avivamento é a vida dinâmica da igreja em crescimento, isto é, no poder do Espírito. Não se trata de meramente de barulho, fruto de emoção. É algo que vai mais além. É óbvio que o discipulado prestará também sua contribuição ao avivamento, pois almas que permanecem firmes na fé depois de discipulado são potenciadores, ganhadores de outras almas, que viverão o dia a dia da realidade na fé cristã. O grande problema hoje, meus irmãos, é que nós temos, muitas vezes, trago confusão na mente de alguns. Quando nós falamos um pouco de ser avivado, de ser crente em Cristo, vai muito mais além do que apenas estar gerando frutos de emoções no nosso culto a Deus, a nossa vocação a Deus, seja dentro da igreja, da congregação, ou seja fora dela. Nós temos que entender que até o nosso culto, que é dedicado a Deus dentro da congregação, tem um objetivo também. Tem um objetivo. Isso aqui é muito lindo, meus irmãos. Nós temos que nos colocar um pouco mais na posição de servir. Eu gosto muito de brincar com os irmãos, dizendo que hoje, infelizmente, nós temos muito cacique, poucos índios. Isso é verdade, nós temos muitos caciques e nós temos poucos índios. Nós queremos muitas pessoas que querem demonstrar-se pessoas poderosas, pessoas agitadas, pessoas avivadas, mas infelizmente são avivadas para tudo, menos para servir. Quando nós falamos um pouco sobre o objeto da pregação, nós temos que enquadrarmos um pouco aí, um pouco nessa posição cá, porque o que será que Deus quer de nós? Porque na realidade, a palavra, como o nosso presbítero Adael já leu aqui, evangelismo, ela aparece 54 vezes como um sentido de boas novas, de levar a pregação das boas novas. Isso é interessante, como fala o nosso amado irmão Roberto Sheinman. Ele vai estar dizendo que uma frase muito linda, né? Ele está dizendo: Senhor, eu me entrego a teu serviço. Agora eu te pergunto, o que eu posso servir? Não sei se você conhece a história deste homem. A história desse homem foi muito magnífica, né, meus irmãos? Se você pegar depois, ler um pouco sobre ele, foi o homem que basicamente traduziu a Bíblia para o chinês, né? Ele se colocou na posição que Deus queria para ele. Ele foi um instrumento para levar essas boas novas. O objeto da pregação. Ele se colocou na posição para estar levando essas boas novas de salvação. Falou: Senhor, eu estou aqui. Agora eu te pergunto, o que eu posso servir? Eu lembrei também de uma frase que nosso irmão André, ele fala. Nosso irmão André, o fundador dos Portas Abertas. Ele fala uma coisa que ficou marcada no meu coração há muito tempo. Até hoje está marcado na realidade. Ele fala assim: você pode entrar em qualquer lugar, desde que seja para você servir. Você pode entrar em qualquer lugar, desde que seja para você servir. Que nós venhamos nos colocar na posição de servir a Cristo, de servir a obra que Cristo tem para nós. E esse seria o objetivo. Esse é o objetivo da pregação, discipulado e tudo mais. Falar? Amém. O objeto da pregação, exatamente. É isso aí, irmãos. O evangelho é o principal objeto da pregação, né? Porque temos que pregar a respeito de Jesus e o evangelho verdadeiro. A gente não pode mudar aí esse objeto aí e destruir ele, né? Mudá-lo, né? Vamos para o próximo ponto aí para a gente já
dando seguimento. Ponto 3 fala discipulando os novos convertidos. Esse ponto aí, ele fala a respeito de mais um ponto aí da missão da igreja, que é discipular, né, os convertidos. Perdão, irmãos. Discipular os convertidos. Então, queridos, nós temos que cuidar, né? A missão da igreja é isso, a gente vai receber as pessoas e vai cuidar delas. Pastor, dá seguimento aí que tá coçando a garganta aqui. Simplesmente, isso é interessante, né, meus irmãos? Como que a gente vai partir para este ponto aí sobre o discipulado? O discipulado, ele é muito importante para o crescimento do obreiro do amanhã. Porque se nós não nos basearmos, como eu comentei para os irmãos já nesse mesmo bloco, só que um pouco anterior aí, falando um pouco sobre a importância do discipulado. Eu citei para os irmãos em nosso livro de Eclesiologia um ponto muito importante. Há muitos crentes em Cristo hoje enfraquecidos porque não tiveram uma base alicerçada. Tudo começa no discipulado, meus irmãos. Nós não podemos falar que nós ganhamos uma pessoa para Cristo depois que basicamente a pessoa ela é convencida, não convertida. A pessoa vai lá, convence ela, ó, tem que ir para a igreja, tá doente, Jesus é a cura, tu tá desempregado, Jesus quer te dar um emprego. Aí muitas vezes convence uma pessoa e fala, ganhei uma alma para Cristo. Mas não. A alma para Cristo é aquela alma que ela passou pelo discipulado, sabe onde ela vai entrar e fala assim, eu sei onde vou entrar, mas eu quero me batizar e eu quero servir a esse Cristo. Aí você pode falar, esta alma se rendeu aos pés de Cristo. E isso só pode ser gerado através do discipulado. Discipular os novos convertidos é muito importante. Por isso que quando o Senhor ele fala através com Mateus ele registra isso, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é legal. Enquanto Mateus ele vai basicamente falar que é fazer discípulos, o Marcos vai estar dizendo, e vão e pregue o evangelho a toda criatura. Cada um deles vai estar demonstrando aquilo que lembra que Jesus falou. Mas isso é importante, que tanto a pregação do evangelho quanto o discipulado, por mais que pode ser levado para áreas diferentes do estudo teológico, todavia são importantes para o crescimento e a formação do novo convertido. Porque sem isto, infelizmente, ele está apto ao fracasso. Ele pode ser só mais uma semente que caiu à beira do caminho, veio as aves do céu, raptou. Ou então pode ser aquela semente que caiu entre as pedras, não criou raiz, veio o sol, secou-se. Ou então pode ser aquela que foi fruto, mas até dentro de espinhos. E infelizmente, espinhos, depois que ele cresceu, o espinho veio e sufocou, são as aflições do mundo e acabou negando o evangelho de Cristo. Mas nós cremos que uma alma que é formada pelo discipulado, com certeza ela cai em uma terra boa e produz muitos frutos para o reino de Deus. Melhorou aí? Temos que saber aproveitar, né, irmãos? Temos que saber aproveitar. E esse ponto aqui é exatamente para esse confronto de que às vezes nós recebemos pessoas e não tratamos, não cuidamos, não olhamos. Normalmente a pessoa, quando ela é nova convertida, ela chega e ela tem muita força. Ela tem força para tudo, para trabalhar. Só que a gente sabe que aquela força ela não vai durar muito tempo. Precisa estar baseada, estabelecida nos princípios da palavra, né? E se nós não fizermos isso, não tivermos esse cuidado como igreja de trazer, de ganhar e de discipular, a gente vai acabar perdendo aquela pessoa, como o pastor falou. Essa parábola da semente que cai nos espinhos, que cai na pedra, que cai à beira do caminho, definem muito bem isso. São pessoas que são semente, podem dar bons frutos, mas precisam ser cuidadas da forma certa, plantadas no lugar certo, para que Deus venha dar vitória e venha dar muitos frutos. Então, ponto 3, discipulando os convertidos. Temos que discipular, não deixe um novo convertido ficar aí ouvindo pregação, às vezes sem entender nada. Às vezes ele está no culto, a gente entende que a gente já é mais antigo de igreja, mas às vezes tem uma pessoa lá que está pregando sobre um monte de coisa que a pessoa não está entendendo nada e daqui a pouco ela desanima. Cuida dessa pessoa, né? Porque daqui a pouco ela vai estar pregando, mas até lá ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda em oração, ela precisa de ajuda. Quando eu me converti, eu achei que eu tinha poder para tudo. Achei que queria sair entrando nas bocas de fumo de tudo e tudo, porque era muito animado.
Só que com o tempo a gente vai perdendo esse vigor, e se não tiver palavra para sustentar a gente vai ficar no meio do caminho. Vamos pro ponto 2? Ponto 2. Ponto 2, irmãos, fala a respeito da adoração e edificação, né? Subtópico 1 do ponto 2 fala assim: uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. A glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. É basicamente isso, esse ponto, né? Porque fala a respeito daí que nós somos também uma comunidade adoradora. A missão da igreja, ela não é somente pregar, né? Não é somente evangelizar, mas ela está nesse contexto aí também, como o pastor já falou lá no início, de adoração. A nossa missão também é adorar ao Senhor, adorar com o que nós temos. Isso é um serviço para Deus também. Evangelizar é um serviço para Deus e adorar é um serviço para Deus. E nós temos que fazer com excelência tudo que nós fazemos para Deus. Não dá pra gente também, quando a gente fala de adoração, a gente vê muito em louvor, mas a gente adora a Deus de várias formas, né? Mas falando para adoração aqui na igreja, por exemplo, a gente tem que fazer com excelência. Infelizmente, tem casos que às vezes a pessoa ela não ensaiou em casa e ela às vezes sabe que vai receber a oportunidade, mas não tem um hino preparado. Aí vai cantando os hinos uma vez ou outra. Às vezes você vê que é falta realmente de interesse, de estar querendo entregar o melhor para Deus. Isso acho que todas as igrejas têm, né? Que às vezes as pessoas elas não se preparam para dar uma palavra, para cantar, para falar. E isso é ruim. Porque aos olhos dos irmãos, assim, principalmente os que são mais observadores na igreja, veem que realmente é porque não ensaiou, não procurou algo para apresentar a Deus. E Deus com certeza percebe, irmãos. Então nós temos que entregar o nosso melhor, porque a adoração a Deus é um serviço para Deus também. Ele tem que ser feito com excelência. Tudo que nós fazemos para Deus, tudo que Deus nos chamou para fazer, tem que ser feito da melhor forma. Com certeza. Porque senão a gente vai chegar lá, vai cantar um hino, e às vezes a gente, Deus, mas ninguém sentiu. Às vezes dentro da igreja, eu, por exemplo, irmãos, quando às vezes a pessoa canta um hino só umas 5, 6 vezes, eu particularmente, eu já não consigo mais sentir tanto, porque eu percebo que aquilo é falta de interesse de ensaiar novos louvores, entende? Então, não só eu, tenho certeza que várias pessoas são assim. Então nós precisamos entregar o nosso melhor para Deus. Em casa a gente tem tempo às vezes para tudo, mas às vezes não tira um tempo para ver um hino, para ver uma palavra, enfim. Então tem que ser entregue, falado, feito da melhor forma. Fala aí, pastor, que está acabando o tempo. Isso é maravilhoso, né, meus amados irmãos? A palavra lá no grego de adoração é latreia, né? A latreia, ela separa para uma adoração bem genuína, né? O salmista, ele já nos ensina para nós não encobrirmos a geração futura a oferecer sacrifício de louvor. Isso é interessante porque o louvor, a adoração, é aquilo que nós temos que entregar como se fosse algo completo. O que é entregar o completo? É nos dedicar mesmo a Deus no momento da adoração. Não é estarmos cantando aqui um hino e a nossa cabeça no trabalho, a nossa cabeça em outro canto. Quando algum dos irmãos veterotestamentários iria oferecer algum tipo de sacrifício, eles entregavam o melhor deles, ao ponto de Deus pedir de Abraão Isaque, o seu filho. O Senhor, quando ele olhou para nós, ele ofereceu aquilo que era mais importante para ele. O nosso amado irmão David Livingstone, que foi um desbravador no continente africano, ele vai estar dizendo assim: Deus tinha um único filho e deu ele como missionário ao mundo, que no caso era Jesus Cristo. Agora, nós, no momento da adoração, queremos estar oferecendo qualquer coisa. Muitas vezes, no sacrifício, queremos oferecer um animal com a perna quebrada, com o corpo cheio de mancha, com algo que o Senhor basicamente despreza isso. E isso trazendo para o sentido de adoração, tá, meus irmãos? É óbvio que nós não iremos oferecer um sacrifício de um animal físico hoje, mas isso demonstra muito para o sentido da adoração. Até porque nós iremos ver aqui nesse próximo ponto aqui, vamos entrar no comercial logo mais, nesse ponto de número 2, só para a gente encerrarmos aqui, para quando voltarmos depois do comercial já no terceiro ponto. É muito legal para a gente entender que até mesmo no meio da adoração nós nos edificamos, como a gente vai citar aqui no falar em línguas, né? Aquele que fala em língua, ele se edifica. Isso é muito importante. A adoração traz um desbravamento para o coração de Deus, mas também edifica a nossa mesma vida dedicada a Deus.
Isto é importantíssimo para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Alguns minutinhos estamos de volta, continua divulgando aí, continua aí nos ajudando no compartilhamento e iremos voltar logo mais com esse tópico 3, comunhão e socialização. Amém? Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. É isso aí, meus amados irmãos, estamos de volta da nosso último tópico aí, o tópico de número 3. Iremos trabalhar um pouco agora sobre a comunhão e socialização. Isso é muito lindo, né, meus irmãos? Esse ponto desta presente lição é um ponto importante porque ela trata muito com a nossa realidade, né? Com a nossa realidade, a qual nós temos, infelizmente, muitas vezes medo de comentar. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja missionária. E isso é muito importante. Agora vamos trazer isso para o lado da comunhão e também para o lado da socialização, que é muito importante. Vamos lá, sem perda de tempo, começar já a comentar um pouco mais sobre isso aí. Eu vou estar lendo aí o primeiro subtópico, tá bom? Que vai falar um pouco sobre a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega é koinonia, traduzida aqui como comunhão. Ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, participação, comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Isso é muito legal, né? Se a gente pegar o texto lá de 1 João 1,7, onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Infelizmente, nós muitas vezes fazemos tudo o que Jesus falou para a gente não fazer. Ele, na sua oração, lá em João registra muito bem sobre isso e fala: Senhor, que este povo seja um, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Por exemplo, rapidamente eu vou passar a palavra para o presbítero, mas se nós olharmos para o que acontece lá em Atos capítulo de número 14, Atos capítulo 14, vai acontecer o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém. Qual o assunto do concílio? O assunto do concílio é porque Paulo está pregando o evangelho e tem muitos gentios se convertendo, e infelizmente os fariseus convertidos queriam circuncidar os gentios. E esse assunto foi bastante polemizado, por quê? Porque alguns estavam vendo isso com más olhos, outros estavam olhando e falando, não, tem que fazer mesmo. Isto é, pessoas judaizantes querendo trazer o judaísmo para dentro do cristianismo, que foi que ocorreu. Teve que ser montado o primeiro concílio em Jerusalém, onde não estava apenas os discípulos, mas os anciões. Isso é muito legal, fala lá em Atos capítulo 14, capítulo 15, tá bom? Registra muito bem sobre este assunto aí. O que é interessante é que Paulo e Barnabé levam o assunto para a liderança apostólica e os anciãos, e vão estar basicamente dando cada um o seu parecer, até que Pedro ele fala alguma coisa, e depois vem Tiago e basicamente dá a sentença. Olha, fala assim, simplesmente para eles: não pode se contaminar com animais, com sacrifício de ídolos, comida sacrificada a ídolos, nem animais sufocados, e nem se corromper com as tentações desse mundo. Mas segue uma vida normal, apenas não seguir esses 3 pontos é muito importante. Agora pensa bem, se fosse para nós trazermos para o dia de hoje, se a igreja, digamos assim, a igreja está totalmente desaliçada, fugindo das escrituras, quem que nós vamos chamar? Umas pessoas vão estar ouvindo mais o pastor presidente da Vitória em Cristo, outros vão estar ouvindo mais, digamos lá, o pastor presidente da Universal, o outro vai estar ouvindo mais o pastor presidente da Assembleia de Deus, o caso José Wellington, né? E basicamente vão ficar subdivididos, cada um vai estar lançando seu parecer, e muito difícil que essa liderança se junte para buscar um bem comum para a igreja. É basicamente isso aqui, a fé na esfera fraternal. Como que isso se concretiza hoje em nossos dias? E basicamente a gente olha muito para a divisão dentro da congregação local, mas se olharmos para, infelizmente, o ponto geral, essa principal separação começa em muitas lideranças. E isso é vontade de Cristo? Não. Isso não é vontade de Cristo.
A oração do Senhor foi que este povo seja um, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Agora pensa bem, meus irmãos, quão importante é que nós vivamos unidos em Cristo, unidos na fé, unidos como irmão. Que essa palavra koinonia venha estar se concretizando em nosso dia a dia. Uma unidade completa é o que Deus quer de nós. Presbítero. Essa comunhão, irmãos, ela tem sido muito difícil de acontecer, muitas das vezes por causa de orgulho, do orgulho de muitos líderes, né? A gente tem falado muito a respeito de união nas últimas lições, e a gente tem falado o quanto é necessária a união, a gente estar junto para poder lutar por um bem comum. O ponto 2 aqui, que é a unidade e fraternidade, fala basicamente o que o ponto 1, subtópico 1 fala, né? Que é a esfera a fé na esfera fraternal. É exatamente dessa comunhão, porque sem a comunhão nós não conseguimos chegar no nosso bem comum, né? O pastor falou aqui, por exemplo, de diversas lideranças, por exemplo, que dificilmente, se acontecer algum problema, vão se unir para chegar em um bem comum. Isso é prejudicial para quem? É prejudicial para a igreja, porque a gente tem que saber, irmãos, até que ponto a gente pode ir nas nossas convicções. A gente tem visto muita convicção humana que tem atrapalhado a harmonia da igreja. Às vezes doutrinas humanas, falas humanas, pensamentos humanos têm sido pregados como verdade em alguns lugares, outros lugares têm falado como repudiando totalmente a fala, e por aí vai, e a gente não vê assim uma união, né? Porque tem pensamentos diferentes. A verdade é que se a gente se deixasse levar pela Bíblia e realmente orasse para que o Espírito Santo viesse falar aos nossos corações a realidade ali, não teria tantas divisões. Mas muitos homens gostam, parece que não tem dificuldade nenhuma em ler a Bíblia e tirar conclusões precipitadas, e acabam dividindo, porque quando a gente divide por denominação, aqui uma denominação ali outra, automaticamente a gente divide os membros também da igreja, não só a liderança. As pessoas começam a enxergar de forma diferente, porque infelizmente tem acontecido de muitos líderes estarem pregando em cima dos púlpitos contra a igreja do outro, ao invés de estar pregando contra o inferno, ao invés de estar pregando contra o nosso adversário, o verdadeiro inimigo, né? Que a Bíblia fala que não é carne nem sangue, são as potestades do ar, né? São os espíritos do mal, esses que nós temos que lutar contra. E infelizmente a gente tem brigado muito, eu tenho falado, mas a gente tem brigado muito entre nós mesmos, e a comunhão tem ficado em segundo plano. A gente precisa se unir mais como igreja. A gente tem que olhar com um olhar diferente, porque todos nós buscamos o mesmo céu. Chega em qualquer igreja e pergunta: o que você veio fazer aqui? Eu venho aqui porque eu quero adorar a Deus, quero ir para o céu. Todo mundo quer ir. Então, ainda que existam divergências, nós temos que saber lidar com isso e entender que nós temos que lutar todos por um propósito só. Tem almas perecendo e a gente está brigando entre nós, e a comunhão está em segundo plano. Isso aqui que a gente está lendo, está falando, é muito necessário hoje. Comunhão. Às vezes a gente tem dificuldade disso. Começa a comunhão lá dentro da nossa casa, depois dentro da nossa igreja, e aí a gente vai comunhão entre uma igreja e outra, né? O inimigo ele tem ganhado tanto terreno que nem na nossa casa tem tido comunhão. Consequentemente, na igreja a comunhão também tá ruim. E aí as coisas vão acontecendo. Então, queridos, é algo que a gente tem que se atentar. Jesus orou para que nós tivéssemos comunhão. Ele quer que nós tenhamos comunhão. O Espírito Santo é para nos dar comunhão uns com os outros. Que o Espírito Santo que está em mim é o mesmo que está em você. Ele nos liga de uma forma que nos faz ter os mesmos propósitos e viver na mesma comunhão. Então é isso aí que nós precisamos. Ali o pastor citou um problema que teve ali na igreja primitiva entre, né, Paulo e Pedro, né, onde eles divergiram em algumas coisas. No final das contas, eles continuaram brigando e lutando pelo evangelho, né? E é isso que nós temos que fazer. Você não precisa concordar às vezes com o que eu estou falando, mas também não precisa brigar contra mim, não. Vai brigar contra quem realmente está contra nós. Então nós temos que começar a pensar assim, parar de ficar com partidarismo, né, pastor?
eu sou dessa igreja, eu sou desse povo, eu sou dessa linha. Não tem isso. É o velho ditado, eu sou de Paulo. Exatamente. Sou de Apolo. A gente tem que parar com esse negócio de ser de partidarismo dentro da igreja. A gente é de Deus. E Deus falou, a gente obedece. É aí que nós vamos seguir. Ah, Deus falou pra gente estar junto, vamos juntar e vamos embora. Parece uma coisa muito difícil na mente de muitas pessoas hoje, mas não é, irmãos. É o que Deus quer de nós. Se a gente juntasse como igreja a nossa força, tantas coisas que estavam acontecendo aí contra a igreja não teria essa força toda. Hoje, se você parar para ver as leis que estão sendo aprovadas, muitas leis contra a igreja e muitas criadas aí para serem aprovadas contra a igreja, e a igreja tem ficado calada, porque a gente está perdendo tempo com a gente mesmo, e o mundo lá fora ganhando terreno para calar a nossa boca como igreja. Mas nós não podemos estar perdidos nisso aí, irmãos. Precisamos estar juntos para lutar juntos. É isso aí que esse ponto ele quer falar para a gente com muita ênfase. Estejam juntos. É o que o Espírito Santo quer da gente. Estejam juntos, lutem juntos, busquem pelos mesmos propósitos. Isso aqui é interessante. Tem 2 versículos em especial em 1 João que nos fala sobre isso. O primeiro é o versículo de número 3 e depois é o versículo de número 7, que nos fala assim: o que temos vistos e ouvido e anunciamos também a vós, para que vós igualmente mantenha comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Olha só o versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele na luz está, mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A comunhão é basicamente uma demonstração do que nós estamos com Cristo. O nosso amado irmão nos ensinou que aquele que não é contra nós, ele é por nós. É claro que eu não estou falando para os irmãos por ser tolerante ao pecado. Existe uma certa diferença de nós estarmos apoiando o pecado, de nós estarmos respeitando aquele que quer viver uma vida de pecado. Até porque eu creio no sentido, eu creio que o reino de Saul vai ser rasgado quando Deus quiser rasgar. Mas até o Senhor quiser permitir que Saul esteja reinando, o Saul vai reinar. Eu posso falar contra ou a favor, isso não vai estar mudando muita coisa, porque creio que em tudo tem a permissão de Deus. Isso é o que nós chamamos de vontade permissiva. E creio que a gente ganha muito mais buscando uma união para o bem comum do rebanho do que fazendo como João, né, meus irmãos? Simplesmente querendo falar com Jesus: Senhor, quer que nós pedimos que desça fogo do céu para matar os samaritanos? Aí o Senhor olha para eles e fala: rapaz, você não sabe que espírito nós somos? Qual espírito que nós somos? Será que nós somos espírito de tanta confusão como está tendo em nossos dias, meus amados irmãos? É basicamente um resumo. Só para a gente ler aqui logo o nosso último ponto, por causa do horário também, logo mais vai ter ainda a oração. A fé na esfera social, meus irmãos, olha só. A fé cristã também precisa ser expressada na esfera pública. Ela tem o seu sentido, ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinion possui também um sentido de ajudar, contribuir e partilhar. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos 12, 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. Meus irmãos, creio que aqui não precisa nem buscar uma leitura muito profunda, porque basicamente nós olhamos para o papel da igreja, que vai muito mais além do que uma pregação bonita. Qual será a fé da igreja na esfera social? O nosso amado irmão, o Tiago, ele fala: rapaz, qual é essa fé que tu tens sem obras? Me mostra ela, porque eu com as minhas obras eu vou mostrar a fé que eu tenho. Isso é interessante porque ele não quer se justificar com obras, até porque a obra não justifica ninguém. Mas uma pessoa que é salva, ela produz frutos de salvo. Não que isso seja justificativo. Como falou o Senhor no último dia, muitos vão chegar lá: profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, e tudo isso nós fizemos. O Senhor vai olhar para ele e falar: apartai de mim, porque eu não os conheço. Porque não importa apenas o fazer. Não importa, o fulano está fazendo, então o fulano de tal é salvo porque está fazendo isso. Não, o salvo é pela fé em Cristo Jesus. A pessoa que tem a fé em Cristo Jesus, é claro que ele vai produzir frutos ou obras de salvo, mas tudo começa na fé. Até porque a pessoa pode mudar o mundo, mas se não tiver a fé genuína, ou a fé que nós chamamos dentro da teologia de fé salvífica, essa pessoa não vai passar da porta do céu, não tem como. Porque a fé que salva é a fé salvífica, não é a fé como um dom, não é a fé como fruto, não é a fé como um talento, e sim a fé salvífica. Tudo começa na fé
salvífica. E isto demonstra na esfera social que essa fé ela é demonstrada a partir de então com obras, frutos, trabalhos sociais para os necessitados e aqueles que precisam. Exatamente como você falou, a fé sem obra ela é morta, como Paulo falou, como Tiago falou. Então, queridos, é importante a gente fazer isso, né? Porque a gente às vezes tem disposição para poder pregar, para poder falar, mas Deus quer saber quem nós somos nessa questão social, né? Porque a Bíblia fala, né, que quando chegarmos no céu, Jesus vai falar que a gente deu comida para ele, foi visitar ele na prisão, fez um monte de coisa, e às vezes a gente não... por que, Jesus? Porque quando você fez por um dos meus pequeninos, você fez comigo. Aleluia. Uma comida que a gente leva para alguém na rua, uma oração, uma visita, uma coisa, é como se nós estivéssemos fazendo para Deus, queridos, porque e Ele quer deixar bem claro como essa obra ela é necessária, né? Porque que adianta a gente estar ali na rua, a pessoa tá com fome e a gente orar por ela para Deus mandar comida? Leva comida você, né? E você vê alguém padecendo necessidade, não fica só na oração, não. Ajuda, procura alguém para ajudar. Mas eu não posso ajudar. Procura a igreja, procura alguma coisa, mas não deixe. A gente tem muita mania de deixar as pessoas padecerem, né? Porque às vezes a gente tá com pressa, sei lá, igual quando a gente tá indo para a igreja. A gente tá indo para a igreja, passou, tem um cara com um carro parado na beira da estrada, uma pessoa, uma família. O que a gente faz? Será que a gente para poder ajudar? Ou a gente está muito atrasado para o culto? Um exemplo. Então, são coisas... Não adianta a gente falar, Deus, manda alguém para poder ajudar ele aí que eu estou atrasado. Às vezes foi você que Deus mandou. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, irmãos, que fazem a diferença. A nossa fé, ela tem que ser evidenciada por obras. O pastor falou aqui, né? Nós somos salvos pela nossa fé, né, pastor? Só que a nossa fé é evidenciada por obras. A fé é como uma ponte, né, para nossa salvação. Então essa ponte ela se sustenta através de obras. Não é porque a pessoa ela faz a obra que ela tem fé, não. Tem muita gente que faz obra e que não tem fé nenhuma, não é isso. Mas é evidência, queridos, é evidência. Quem tem fé não consegue não ajudar as pessoas. Eu falei isso, eu não sei se foi uma pregação que eu falei ou foi nas lições aqui anteriores. Jesus, ele não quer que a gente viva só de fé. Eu até perdi a linha de raciocínio, mas enfim. Jesus, ele não quer que a gente viva só de fé, meus irmãos. A gente tem que ter obras para poder ir seguindo na nossa vida aí cristã. O tempo ali está acabando, creio que o pastor já quer finalizar aí, mas a lição ela foi bem clara no que ela propôs. A gente tentou falar o máximo aqui dentro da lição sobre a missão da igreja. Então a missão da igreja está enquadrada aí em todos esses temas aí que a gente falou, desde a pregação do evangelho, na adoração ao Senhor, na comunhão, no cuidado com os santos, no cuidado com os irmãos, enfim, a missão da igreja precisa ser cumprida. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, estamos encerrando, mas vamos fazer aquela oração de costume. Queremos orar pela tua vida, você que nos fez também o teu pedido de oração, iremos orar também pelo teu pedido, e vamos que vamos. É momento de falar com Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui, por todas estas palavras que nós já comentamos através dessas lições tão abençoadas. Que o Senhor venha estar, meu Pai, abrindo o coração do professor, do aluno, para que venha estar compreendendo, Senhor, e expondo, em nome de Jesus Cristo, esta palavra que eu creio que se o mundo ouvisse, teria poder para salvar o mundo. Todos aqueles também que lançaram o seu pedido de oração pela sua filha, pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu emprego, pela sua situação, que o Senhor venha estar em nome de Jesus Cristo, respondendo aquele que pediu com fé, venha estar alcançando aquele coração, venha estar mudando aquela realidade, venha completar a tua obra, em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. É isso aí, meus amados irmãos, nós estamos logo mais encerrando, mas só o presbítero Dael pode se despedir do pessoal. Amém. Quero agradecer aí cada um de vocês que estiveram conectado com a gente aí nessa live e que espero que tenha gerado bons frutos aí, né, em você, porque
nós falamos aqui foi a respeito da palavra de Deus, e nós estamos felizes de ter tido essa oportunidade de falar a respeito desse tema tão relevante para a igreja nos dias atuais. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui e continue conectado, em nome de Jesus. É isso aí, meus amados irmãos, a missão da igreja. A missão da igreja é muito importante, né, meus irmãos? Nós temos pessoas que entenderam a sua missão de uma maneira tão grande que viraram até desbravadores de continentes, como foi no caso de David Livingstone. Aquele missionário, ele entrou simplesmente desde as florestas africanas, desbravando e pregando para aqueles que encontrava. E deixou uma frase tão linda que ele falou, meus irmãos, que sim, vai marcar a tua vida. Ele falou assim, que venhamos continuar avante, desde o que seja andando com Cristo. Eu não sei aonde você quer parar, aonde que você quer estacionar, mas eu falo para você, vamos continuar indo avante com Cristo Jesus, porque a nossa jornada continua. Venhamos ser um mensageiro de Cristo, venhamos ser um pregador de boas novas, venhamos ser, em nome de Jesus Cristo, um evangelista nesta geração. Venhamos estar, em nome de Jesus, olhar para o céu e falar, Senhor Deus, que o teu reino seja aqui na terra, assim como é aí no céu. Venhamos chamar a atenção de Deus, que cremos que teremos uma vida melhor e feliz na presença do Senhor. Estamos ficando por aqui. Próximo sábado estamos novamente aqui para abençoar a tua vida e também ser abençoado pela tua presença, em nome de Jesus. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa.